Boa noite. Boa noite. A polícia apreende R$100 mil na casa de um DJ suspeito de hackear celulares do ministro Sérgio Moro e de outras autoridades. O advogado dele nega o crime. E afirma que o DJ viu mensagens de autoridades no computador de outro suspeito, que também já está preso. 1.000 pessoas podem ter sido vítimas do hackeamento. A chuva mata 11 pessoas e deixa desabrigados no Recife. Saques de até R$500 de contas do FGTS começam em setembro. O novo primeiro-ministro britânico promete deixar a União Europeia até outubro. Apresentadas as medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E o Brasil faz um pódio duplo inédito na história dos mundiais aquáticos. Veja agora no Jornal Nacional. A chuva provocou a morte de 11 pessoas e deixou centenas de desabrigados na região metropolitana do Recife. Em Abreu e Lima, um deslizamento de terra matou 4 pessoas. Até o fim da tarde, uma grávida de 8 meses estava desaparecida. No bairro do Passarinho, em Olinda, a queda de uma barreira matou um casal de idosos. Na mata, no mesmo bairro, parte do morro também veio abaixo e destruiu 4 casas. 2 vizinhos morreram. A lama e os escombros também soterraram 2 moradores no bairro de Águas Compridas. No Recife, uma árvore caiu sobre esta casa e matou um morador. Os canais transbordaram. Os carros quase desapareceram no alagamento, enquanto barcos navegavam pelas ruas e avenidas. Moradores caminhavam com a água na altura do peito e lamentavam tanto prejuízo. Aí, não tem nem como andar direito, é geladeira, tudo. É tudo aí, ó. Em Paulista, Olinda e Igaraçu, as aulas foram suspensas. Olha só como é que está o pátio dessa escola estadual aqui em Olinda, onde estudam cerca de 2.000 estudantes. Está todo alagado e a água invadiu também os corredores e salas de aula. Quase a metade das escolas estaduais da região metropolitana do Recife fechou hoje. Nas últimas 24 horas, choveu o esperado para metade do mês de julho no Grande Recife. Vamos falar agora com a Maju Coutinho, lá em São Paulo, para saber qual é a previsão do tempo para amanhã no Recife. Oi, Maju, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, ainda deve chover amanhã na região metropolitana do Recife, mas em menor quantidade. Porém, como o solo está muito encharcado, a situação ainda é preocupante, é alto o risco aqui de novos deslizamentos. A chuva vai e volta amanhã na capital, Recife, também em Olinda e em Abreu e Lima. Pode chover a qualquer hora em Maceió, Aracaju, João Pessoa e Salvador e em menor quantidade lá em Natal. Os ventos que sopram do mar ainda levam instabilidades para o leste do Nordeste e continuam provocando ressaca entre Bahia e Rio Grande do Norte. No sul, essa frente fria aqui vai se afastar e aquele sistema de baixa pressão deve provocar chuva no Rio Grande do Sul, principalmente no centro-oeste gaúcho. Temporais podem atingir São Borja, Santa Maria e Alegrete. Porto Alegre, que acumulou o maior volume de chuva em 24 horas de ontem para hoje, vai enfrentar uma quinta chuvosa amanhã, com 16 de mínima e 20 graus de máxima. O tempo firme ainda predomina no país, em toda essa área aqui amarela. Em São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e faz 24 graus, 27 em Belo Horizonte, 28 no Rio e em Vitória. Tarde seca lá em Goiânia, Brasília e Campo Grande, 25 de máxima em Campo Grande, 27 em Brasília, que é a mesma máxima de Cuiabá. Mas Cuiabá hoje registrou a temperatura mais alta do inverno até o momento, 37,1 graus, e a segunda maior do ano, amanhã cai para 27. Renata. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. As ações da BR Distribuidora subiram depois do anúncio de que a Petrobras vendeu parte dos ativos e deixou de ser a maior acionista da empresa. A BR é a maior distribuidora do país, com cerca de 30% do mercado de combustíveis e lubrificantes. Tem quase 8.000 postos e atua em 99 aeroportos. A Petrobras era a única proprietária da BR até 2017, quando abriu mão de quase 29% das ações.
Ontem ela anunciou a venda de mais uma fatia de 30% do capital. Com isso, reduziu sua participação de 71% para 41%. E agora, investidores privados têm a maioria das ações da distribuidora de combustíveis. Na prática, a BR foi privatizada. Uma assembleia de acionistas ainda vai definir quem será o novo controlador da empresa. A Petrobras já anunciou que pretende vender mais um pequeno lote de ações nos próximos dias, reduzindo a participação estatal na empresa para até 37,5%. O valor do negócio deve atingir os 9 bilhões e 600 milhões de reais. A venda da BR Distribuidora foi possível porque o Supremo Tribunal Federal autorizou em junho a privatização de subsidiárias sem aval do Congresso. Faz parte de um plano de desinvestimentos da Petrobras que deve usar os recursos para reduzir a dívida e aumentar a capacidade de investimentos do pré-sal. A empresa teve receita de quase 100 bilhões de reais no ano passado e lucro de mais de 3 bilhões de reais. E esta economista explica que a venda foi uma decisão estratégica. Ela lembra que até o fim do ano, o governo deve leiloar uma gigantesca área de exploração e produção de petróleo no pré-sal. E a Petrobras precisa de recursos para participar da disputa. A ideia é que ela remaneje esses recursos para investir na produção de petróleo, tanto de pré-sal quanto de outras áreas de exploração, áreas que ela ainda nem comprou, por exemplo, como o excedente da seção onerosa, que são áreas ainda a serem leiloadas pelo governo e que a Petrobras deve ter interesse de entrar. Você vai aplicar esse dinheiro num investimento que vai te dar um rendimento ainda maior. A seguir, o novo primeiro-ministro britânico promete deixar a União Europeia até outubro. A polícia encontra 100 mil reais na casa de um suspeito de hackear o celular do ministro Sérgio Moro. O Ministério Público de Goiás apresentou a 11ª denúncia contra João de Deus. São relatos de mais 6 vítimas de abuso sexual durante atendimentos na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. João de Deus já é réu por crimes sexuais e por posse ilegal de armas. Hoje, a defesa anunciou que está deixando o caso. Numa nota, os advogados não explicaram os motivos, alegando questões éticas, e declararam que confiam na inocência de João de Deus. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro manifestou preocupação com um dos pontos do recurso de ontem da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela pediu explicações ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, sobre a decisão que suspendeu todas as investigações sem autorização judicial para uso de dados detalhados do COAF, da Receita Federal e do Banco Central. No recurso, os chamados embargos de declaração, a procuradora-geral Raquel Dodge aponta 3 questões que ela chama de obscuridade e que devem ser esclarecidas pelo presidente do Supremo. O primeiro ponto, segundo Dodge, é que a decisão de Dias Toffoli foi além, mais ampla que o tema do recurso que será julgado pelo plenário do Supremo. Segundo ela, o caso a ser analisado em novembro aborda a validação de provas após procedimento na Receita Federal, enquanto o procedimento de Flávio Bolsonaro, que levou à decisão, é só sobre compartilhamento do COAF. Dodge afirmou que o ministro deveria ter se limitado a tratar da situação do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A segunda obscuridade apontada é que a decisão teria ferido entendimentos anteriores do Supremo. O terceiro ponto levantado por Dodge é que a suspensão dos casos não valeria para processos com presos e nem inquéritos policiais ou procedimentos internos do Ministério Público. Em nota oficial, o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro afirmou que os embargos de declaração apontaram corretamente que a suspensão extrapola os limites do objeto do recurso extraordinário. Mas o MP do Rio manifestou preocupação com um trecho no qual Dodge afirma que Toffoli deve esclarecer se pode o Ministério Público Estadual requerer que o COAF passe dados detalhados sem ter recebido indícios de movimentação atípica. Segundo a nota, ao apresentar tal requerimento, a Procuradoria-Geral da República acaba por solicitar que o Supremo Tribunal Federal emita um pronunciamento diferenciado em relação ao compartilhamento de informações do COAF com os diversos ministérios públicos estaduais,
quando os ramos estaduais e federal do Ministério Público possuem as mesmas prerrogativas e instrumentos investigatórios, apenas havendo diferenciações quanto às atribuições. Toffoli atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro do PSL do Rio, que é investigado por suspeita de receber parte do salário de assessores quando ele era deputado estadual. Após o pedido do senador, na semana passada, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu todos os processos judiciais que tivessem compartilhamento detalhado de informações financeiras sem autorização prévia da Justiça. O principal argumento da Procuradora-Geral da República é que, sem os dados detalhados de movimentações financeiras suspeitas, é praticamente impossível dar início a qualquer investigação de lavagem de dinheiro. Dodge disse que, se a decisão de Toffoli for mantida, será um grande retrocesso, prejudicará a imagem do Brasil no mundo. A procuradora afirmou que só no ano passado o COAF recebeu por dia 1.646 informes de operações suspeitas e alerta que a frequência diária desses dados demonstra a importância e o impacto da decisão embargada. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonê, defendeu o argumento de Dodge de que não se pode prejudicar todas as investigações. Visa restabelecer o poder de investigação de modo amplo para todos os ministérios públicos. E esse poder de investigação pelo Ministério Público com dados do COAF é bom para a sociedade, porque tem um condão de combater a impunidade, combater os crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção. Se porventura houver algum problema no caso concreto, que a decisão surta efeitos para esse caso concreto, não prejudicando todas as investigações do país todo. A ex-corregedora da Justiça, ministra aposentada Eliana Calmon, avalia que a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal é um retrocesso e considera que todos os órgãos de controle federais, estaduais e municipais devem receber as informações do COAF para combater a corrupção. A grande massa das operações não estão na área federal, estão na área estadual, porque tem a área estadual, a área municipal, não é? E tem também a área empresarial que se desenvolve mais nos estados, de forma que o Ministério Público Estadual é diretamente interessado. E não pode haver distinção de um Ministério Público Federal para um estadual. A procuradora-geral Raquel Dodge quer os esclarecimentos do ministro Dias Toffoli antes de decidir se apresenta um recurso para tentar derrubar o entendimento do presidente do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli já aguardava esses embargos de declaração porque queria deixar mais claro o que está e o que não está suspenso por decisão dele. O julgamento do caso aqui no plenário do Supremo está marcado para novembro, mas pode ser antecipado. A data deve ser decidida na volta do recesso do Judiciário em agosto. Em nota, a Procuradoria-Geral da República afirmou que menciona apenas o caso concreto que envolve o MP do Rio de Janeiro e que os embargos não tratam da competência do Ministério Público Estadual. O governo federal publicou hoje uma medida provisória com mudanças nas regras de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do PIS/PASEP. Os saques de contas ativas e inativas do FGTS vão ser liberados a partir de setembro até março do ano que vem, no limite de R$ 500 para cada conta. Se o trabalhador tiver 3 contas, entre ativas e inativas, com pelo menos R$ 500 em cada, ele poderá sacar R$ 1.500. Haverá também o saque aniversário, mas isso a partir de 2020, saques anuais. De janeiro a junho, em meses próximos do aniversário, a partir de abril do ano que vem. A partir de julho do ano que vem, vai seguir calendário de acordo com o próprio mês de aniversário do cotista. Quem tem menos vai poder sacar mais. Os percentuais vão variar de 50% a 5% do saldo em 7 faixas. Por exemplo, quem tem de R$ 500,01 até R$ 1.000 na conta vai poder sacar 40% do saldo e mais um valor adicional de R$ 50.
A migração não é obrigatória e a escolha tem que ser comunicada à Caixa Econômica Federal. Mas, ao aderir, o trabalhador fica impossibilitado de sacar o saldo total da conta em caso de demissão sem justa causa. E não muda o cálculo da multa de 40% devida pelo empregador. Estão mantidas também as outras modalidades de saques, como casos de doença grave, compra de imóvel, aposentadoria e morte. O governo também passará a distribuir para o trabalhador 100% do lucro do fundo de garantia. Isso vai aumentar o saldo. Hoje só são distribuídos 50% do lucro. A equipe econômica anunciou ainda a liberação de saques do PIS/PASEP a partir de agosto, sem limite de prazo. A ideia inicial era divulgar a liberação dos saques do FGTS na semana passada, mas o anúncio foi adiado depois de críticas do setor da construção civil. Os recursos do Fundo de Garantia são usados para financiar a casa própria e obras de saneamento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que as mudanças não vão mexer nesse dinheiro. Como a construção civil é extraordinariamente importante e gera empregos, nós fizemos questão de não tocar e de preservar desde o início, conversamos sobre isso. Não encosta no crédito de construção civil, deixa crescer. Agora, o resto vamos tirar e vamos jogar. O limite de R$ 500 para os saques, segundo o governo, parece baixo, mas vai beneficiar os mais pobres, porque 81% dos trabalhadores têm saldo menor que isso. O governo calcula que somente com a medida do saque imediato consegue injetar 42 bilhões de reais na economia até o ano que vem. 30 bilhões só este ano. A equipe econômica ainda não deu a estimativa de impacto do saque aniversário em 2020. Na página do Jornal Nacional na internet você encontra todas as regras para os saques do FGTS e do PIS/PASEP. A seguir, a polícia encontra R$100 mil na casa de um suspeito de hackear o celular do ministro Sérgio Moro. Atletas brasileiros conseguem um feito histórico no Mundial Aquático. Boris Johnson tomou posse como primeiro-ministro britânico depois que Theresa May entregou o cargo oficialmente. Foi a última prestação de contas semanal. A então primeira-ministra assumiu que vai ser estranho voltar a ser uma deputada comum. Theresa May respondeu como chefe de governo a 4.500 perguntas. Agora diz que é vez de perguntar, ficar de olho no novo primeiro-ministro. Antes de ir de vez para o fundo do parlamento, ela recebeu um ataque frontal. O líder da oposição trabalhista citou promessas quebradas, cobrou a antecipação de eleições gerais. O parlamento desgastado não deu trégua nem no final. Quase a metade preferiu cruzar os braços. Aplauso geral só no gabinete. E na despedida, um pedido para ficar interrompeu o discurso. Mas era para ficar na União Europeia. Theresa May veio aqui para o Palácio de Buckingham comunicar à rainha que deixaria o cargo de primeira-ministra. Na sequência, entrou o Boris Johnson para a cerimônia do beijamão. E só depois desse encontro com Elizabeth II é que o Reino Unido teve oficialmente um novo primeiro-ministro. Boris Johnson já disse que queria ser o rei do mundo. Mas primeiro tem que ser soberano no próprio partido. Ministros deixaram os cargos. Manifestantes também protestaram. Boris está à frente de um país dividido e mesmo assim mostrou otimismo. A 99 dias da saída oficial da União Europeia, disse que o Brexit vai acontecer antes do prazo. A antecessora também tinha prometido cumprir o Brexit e ganhou uma salva de palmas. Theresa May aprendeu que esse aplauso da entrada vale tanto quanto da despedida. O homem encarregado de investigar a interferência da Rússia na eleição que levou Donald Trump à Casa Branca disse hoje que é possível que o presidente dos Estados Unidos seja indiciado quando deixar o poder. Robert Mueller prestou depoimento ao Congresso americano por mais de 6 horas. Declarou que não é possível inocentar o presidente da tentativa de obstruir as investigações. Os deputados do partido do governo disseram que a investigação teve motivação política.
A oposição quis saber se Trump ordenou ao advogado da Casa Branca que mentisse. Miller respondeu que sim. Donald Trump chamou a investigação de farsa e disse que a sabatina foi um desastre para o Partido Democrata. Aqui no Brasil, a Polícia Federal apreendeu quase R$100 mil na casa de um dos suspeitos de invadir o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de outras autoridades. O coordenador-geral de inteligência da Polícia Federal disse que o grupo tem ligação com crimes de estelionato eletrônico e fraudes bancárias. O perfil dessas pessoas é relacionado a estelionato bancário eletrônico. Eles estão em vários graus de envolvimento, mas estão de alguma forma ou outra vinculados a fraudes bancárias eletrônicas praticadas mediante internet banking, mediante engenharia social com contato com possíveis vítimas e fraudes em cartões de crédito e débito, o que é muito comum e a Polícia Federal já tem alguma expertise nesse tipo de investigação. Então, foi localizado na casa de um dos alvos uma quantia razoável em dinheiro em espécie, no caso quase R$100 mil, 99 mil e alguma coisa. Foi apreendido no local, já devidamente depositado em juízo. O dinheiro foi encontrado na casa de Gustavo Elias Santos, que está preso. Segundo o advogado, a origem do dinheiro é lícita. Ele opera no mercado de Bitcoin, moeda virtual. Os peritos identificaram um padrão nos ataques aos celulares e pediram informações para as operadoras telefônicas e receberam relatórios de inteligência financeira do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Nas buscas, os agentes apreenderam um computador com atalhos para aplicativos. Policiais também encontraram um aparelho celular do mesmo modelo identificado por peritos. De acordo com a investigação, o grupo de hackers pode ter feito mais de 1.000 vítimas. Aproximadamente 1.000 números telefônicos diferentes foram alvos deste mesmo modus operandi por essa quadrilha. Então, há possibilidade, a gente não tem ainda uma identificação, nem começamos ainda a fazer isso, a possibilidade de realmente um número muito grande de possíveis vítimas desse mesmo tipo de ataque que está sendo investigado agora. O diretor do Instituto Nacional de Criminalística disse que há indícios de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também é uma das vítimas do grupo. No momento da busca e apreensão, no celular do indivíduo estava uma conta no aplicativo de mensagens vinculada com o nome Paulo Guedes. A gente tem que confirmar isso ainda de forma pericial, mas é um forte indicativo de que a conta seja realmente a do ministro. Os presos chegaram a Brasília ontem à noite. Walter Delgatti Neto e Danilo Cristiano Marques estão na carceragem da Superintendência da Polícia Federal. O casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira na sala de custódia do aeroporto por questão de espaço. Gustavo Elias Santos, de 28 anos, o DJ Guto e Suelen Priscila de Oliveira foram presos na cidade de São Paulo. Ele tem uma condenação por porte ilegal de arma e passagem na polícia por uso de documento falso. Suelen, mulher de Gustavo, não tinha passagem pela polícia. Walter Delgatti Neto foi preso em Ribeirão Preto. Conhecido como Vermelho, ele já foi condenado por usar o cartão de crédito de outra pessoa, tráfico, estelionato e falsificação, e já tinha sido preso. Danilo Cristiano Marques foi preso em Araraquara. Ele já teve condenação por roubo. Os presos são suspeitos de hackear ou ter envolvimento na invasão de mais de 1.000 números de celulares. Entre eles, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do desembargador federal Abel Gomes, do juiz federal Flávio Lucas e dos delegados Rafael Fernandes, da PF de São Paulo, e Flávio Vietes Reis, da PF de Campinas. Autoridades ligadas à investigação afirmam que Walter Delgatti Neto confirmou em depoimento que foi o responsável por invadir o celular do ministro Sérgio Moro em junho e de centenas de autoridades hackeadas. Ele é apontado como principal suspeito e, segundo os investigadores, está colaborando, permitindo acesso a todos os arquivos eletrônicos. O advogado de Gustavo disse que o cliente contou que viu mensagens de autoridades no computador do amigo dele, o Walter Delgatti Neto, que ele chama de Vermelho. Segundo relatos do Gustavo, o Vermelho mostrou para ele algumas interceptações de uma autoridade há tempos atrás. E o que ele me disse é que ele chegou a ver isso no telefone dele. No computador dele, inclusive ele printou
algumas mensagens no computador dele. E ele me disse que, inclusive, no aplicativo dele, ele devolveu uma mensagem pro Walter, dizendo, olha, cuidado com isso que você vai ter problema. Na decisão que autorizou a operação, o juiz Valisney de Oliveira deu detalhes do caminho que a Polícia Federal percorreu para descobrir como os hackers teriam acessado os celulares das autoridades. Segundo a decisão, os hackers tiveram acesso a um código que é enviado pelo aplicativo Telegram para os usuários, para que eles tenham acesso ao aplicativo por um navegador. Este código pode ser pedido pelo site usando o número do telefone. Depois disso, o aplicativo manda uma confirmação por mensagem de voz, que fica armazenada na caixa postal do celular da pessoa. O invasor então realiza diversas ligações para o número-alvo, a fim de que a linha fique ocupada. E a ligação contendo o código de ativação do serviço Telegram Web é direcionada para a caixa postal da vítima, de acordo com o juiz. A polícia então adotou a linha investigada de verificar as rotas e interconexões das ligações efetuadas para o telefone que era utilizado pelo ministro Sérgio Moro, notadamente das ligações que foram originadas do próprio número telefônico da vítima. A decisão aponta que foram realizadas 5.616 ligações e que o número de origem era igual ao número de destino. O juiz Valisney afirmou que há fortes indícios que os investigados integram organização criminosa para a prática de crimes e se uniram para violar o sigilo telefônico de diversas autoridades públicas brasileiras via invasão do aplicativo Telegram. Ele também disse que foram encontradas movimentações financeiras suspeitas nas contas de 2 dos 4 investigados. Indicou-se ainda que Gustavo Henrique Elias Santos movimentou em sua conta no banco original entre os dias 18 de abril de 2018 e 29 de junho de 2018 o montante de R$ 424 mil, sendo que em seu cadastro bancário consta a renda mensal de R$ 2.800. Suelen Priscila, por sua vez, segundo as mesmas informações, movimentou em sua conta no banco original a quantia de R$ 200 mil entre 7 de março de 2019 e 29 de maio de 2019, sendo que em seu cadastro consta a renda mensal de R$ 2.192. Diante da incompatibilidade entre as movimentações financeiras e a renda mensal de Gustavo e Suelen, faz-se necessário realizar o rastreamento dos recursos recebidos ou movimentados pelos investigados e de averiguar eventuais patrocinadores das invasões ilegais dos dispositivos informáticos. Em uma rede social, o ministro Sérgio Moro parabenizou a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal pelas prisões. Disse que o juiz citou mais de 5.500 chamadas, mas que o celular dele só recebeu 3, o que é preocupante, segundo Moro. O ministro disse que os investigados são, abre aspas, pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crimes, fecha aspas. Desde o dia 9 de junho, o site Intercept Brasil vem publicando diálogos que atribui ao então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. As conversas mostrariam, segundo o site, que Moro não teria tido um comportamento isento como juiz da Lava Jato. O Intercept afirmou desde o início que recebeu esses diálogos de fonte anônima e sempre negou que essa fonte fosse um hacker. Posteriormente, o jornal Folha de São Paulo e a revista Veja passaram a trabalhar em parceria com o Intercept na revelação dos supostos diálogos. Em nota, o site Intercept Brasil disse que, assim como a melhor imprensa mundial, não comenta assuntos relacionados à identidade de suas fontes anônimas e que a operação deflagrada pela Polícia Federal não muda o fato de que a Constituição Federal garante o direito do Intercept de publicar suas reportagens e manter o sigilo da fonte, mesmo direito garantido para toda a imprensa brasileira. O site afirmou ainda que vê com preocupação as conclusões precipitadas do ministro Sérgio Moro sobre uma investigação que sequer teve seu inquérito concluído. O jornal Folha de São Paulo disse que teve acesso às mensagens atribuídas aos procuradores e ao então juiz Sérgio Moro e que o site Intercept disse ter recebido de uma fonte anônima. O jornal disse que não detectou nenhum indício de que o conteúdo possa ter sido adulterado. A Folha afirmou ainda que não comete ilícito para obter informações nem pede que ato ilícito seja cometido neste sentido. Mas, segundo o jornal,
pode publicar informações que foram fruto de ato ilícito se houver interesse público no material apurado. A revista Veja, também em nota, disse que fez parceria com o site Intercept para a análise do material obtido pelo site e que o jornalista Glenn Greenwald afirmou que o material lhe foi repassado por uma fonte anônima. A revista Veja disse que não tem informação sobre quem seria essa pessoa, nem como ela obteve o conjunto de diálogos. A revista, segundo a nota, realizou análise da autenticidade das mensagens que comprovou a veracidade delas. A partir de um criterioso trabalho e em nome do interesse público, segundo a Veja, decidiu publicar as reportagens sobre a conduta do ex-juiz Sérgio Moro. O advogado de Walter Delgatti Neto afirmou que assumiu a defesa hoje e que vai conversar com o cliente e buscar acesso ao depoimento prestado ontem. Nós não conseguimos falar com a defesa dos outros 2 suspeitos presos ontem. 2 amigos conseguiram um feito histórico para o Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos. Ninguém chegou perto de Christoph Milak nos 200 borboleta. O húngaro, de apenas 19 anos, foi tão rápido que deixou para trás 7 nadadores na piscina e também uma lenda do esporte. Ele bateu o recorde mundial do supercampeão americano Michael Phelps, que durou uma década. E nessa mesma piscina, 2 brasileiros que treinam juntos, dividem quarto na Vila dos Atletas e são amigos há 10 anos, conseguiram algo inédito na natação: dar ao Brasil 2 medalhas na mesma prova no Mundial de Esportes Aquáticos. João Gomes Júnior, conhecido como... Faz tudo da natação brasileira. Já fui guarda-vida, já fui garçom. Mas foi de um médico que o Felipe Lima precisou poucos dias antes da final dos 50 peito. Eu tive uma lesão, uma contratura muscular. Felizmente, consegui entrar na final. E saiu pela primeira vez na carreira com uma medalha de prata. A mesma que o João tinha conquistado no Mundial anterior. Apenas 3 centésimos atrás, ele ficou com o bronze. Mas a cor, dessa vez, foi só um detalhe. Quando eu vi o nome dele, eu já estava atravessando tudo e vibrando com ele junto, porque a gente construiu junto essa medalha. O britânico Adam Peaty levou o 2º ouro seguido nessa prova. Um convidado de luxo para a festa brasileira. O presidente do Comitê Olímpico Internacional elogiou a organização japonesa para os Jogos que começam dentro de exatamente 1 ano em Tóquio. Os tambores anunciam um relógio digital com a contagem regressiva. Essa Tóquio tradicional e moderna quer mostrar que merece os elogios do presidente do Comitê Olímpico Internacional. Thomas Bach disse que nunca viu uma cidade tão pronta a 1 ano da cerimônia de abertura. Num evento com autoridades, dança e música, também houve a entrega simbólica das cartas convite a todos os 206 comitês olímpicos nacionais e a apresentação oficial das medalhas que serão dadas aos atletas. 556 gramas, 6 de ouro puro, mas o maior valor por trás desse brilho todo, os olhos não conseguem ver. Feitas a partir de aparelhos eletrônicos descartados e reciclados, representam os Jogos da Sustentabilidade e do Engajamento. Participação que se viu nas atividades esportivas abertas à população, gratuitas, em área pública, para celebrar esse 24 de julho, que foi uma pequena amostra do que o Japão pretende e prepara para o ano que vem. E hoje tem jogão pelas 8ª de final da Libertadores. O Flamengo visita o Emelec em Guayaquil, no Equador. Boa noite, Luiz Roberto. Oi, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Pois é, falamos aqui de Guayaquil. A cidade de Guayaquil está quase no Pacífico. A gente tem imagem para mostrar, é o rio Guayas, que vai realmente desaguar no Oceano Pacífico a pouco mais de 100 quilômetros daqui. Estamos 2 horas atrás em relação ao horário brasileiro. O estádio Capwell tem capacidade para 40 mil pessoas. É um caldeirão, mas é muito confortável. O Flamengo deve jogar com tranquilidade daqui a pouco pelas 8ª da Libertadores contra o Emelec. A torcida do Flamengo tem um cantinho reservado a ela aqui. Ela está presente.
Olha a torcida do Flamengo aí, como sempre. Delegação desembarcou agora há pouco aqui no estádio Capwell, em Guayaquil. Temos imagens do Jorge Jesus, técnico do Flamengo, português, aniversariante de hoje, 65 anos. O Cuejara vai ficar no banco hoje. Diego joga, mesmo com toda a pressão da torcida. E o ataque terá Gabriel e Bruno Henrique, esses dois que estão passando por aí. O jogo é pelas oitavas de final, numa semana cheia de Libertadores. Todos os brasileiros em campo. Ontem, o Palmeiras e o Cruzeiro empataram na Argentina. O Internacional e Atlético Paranaense estarão em campo hoje e amanhã o Grêmio fecha a semana cheia de Libertadores e as emoções de Emelec e Flamengo logo depois de A Dona do Pedaço. Espero por vocês, Renata, William. Tá combinado, Luiz Roberto. E olha, depois do futebol, tem Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.